Olá, bom dia Amazônia para você que está em casa acompanhando a programação da Amazonsat, o canal que é cara e a voz da Amazônia e do Amazônia, imagens ao vivo de fora do nosso estúdio Glass aqui no Amazonsat, na Avenida André Araújo, número 1555. Você já começa a segunda-feira, esta semana, com essas imagens positivas, o sol nos abençoando, né? De ensolarado aqui na capital amazonense. Fique conosco porque hoje tem muitas dicas de saúde, bem-estar, alimentação saudável e muito mais. E a gente começa a segunda-feira já com o nosso bate-papo do dia. Olha só esses dados. 1 em cada 7 brasileiros sofrem de intestino preso ou prisão de ventre, como é mais conhecida. A maioria dos pacientes são mulheres, 80%, e também os idosos. Por isso, nós vamos conversar com a proctologista, a doutora Gabriela Oliveira. Seja bem-vinda, doutora, pela primeira vez aqui no programa Estilo de Vida. Bom dia. Obrigada, querida. Bom dia aos telespectadores. Obrigada pelo convite nessa manhã tão linda. E a gente vai tomar um café da manhã super saudável, viu? Com certeza. Bom, doutora, acho importante de explicar o que faz um proctologista, porque muitas pessoas fazem a relação do urologista com a constipação ou prisão de ventre, mas é importante dizer que o especialista é o proctologista, né? Isso, exatamente. Bom, a nossa especialidade ela é voltada para o lado intestinal do aparelho digestivo baixo, que a gente chama de cólon ou intestino grosso. Esse local é responsável pela formação das fezes e também para a absorção do líquido e a eliminação dessas fezes. O final do intestino grosso se encerra no reto e no ânus, né, que é onde são eliminados os resíduos. Há muita confusão devido ao nome, procto. O proctologista é muito confundido com o urologista. A população pensa que o proctologista é quem trata de próstata, mas não. Quem trata da próstata é o urologista, né? A questão intestinal, de constipação, doenças do reto e ânus, é do proctologista, né? Especialista no aparelho digestivo final. Então, o que é exatamente a constipação, doutora? Também conhecida como popularmente a prisão de ventre. Isso. É um conceito muito amplo, né? A constipação intestinal, ela pode ser caracterizada pela demora em evacuar, pela redução do número de idas ao banheiro durante uma semana. Em média, o normal é até 3 vezes, pelo menos, durante a semana, você tem que fazer suas necessidades. Acima disso, muito tempo, 4, 5, 10 dias, é considerado uma constipação. Os distúrbios de saída também, de você ter esforço na hora de eliminar as fezes, né? Ter que fazer ajuda digital, você demorar e ter dificuldade de expulsar essas fezes, também é considerado uma constipação. Tanto a frequência quanto a dificuldade e também o formato dessas fezes, né? Quanto mais ressecados, você também pode considerar como uma constipação. A gente vai falar daqui a pouquinho mais a respeito sobre essa característica da constipação, da prisão de ventre, mas eu acho que a gente precisa entender as suas causas, né, doutora? Por quê que elas aparecem, elas se caracterizam dessa forma? Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2. Vai aparecer aqui para a gente, doutora, a gente vai poder discutir um pouquinho a respeito disso. Pode passar, produção, a tela número 2, que aí a gente vai falar um pouquinho dessas causas. A gente pode estar ligada com outras doenças também. Surgem inúmeras dúvidas nesse momento. A gente tem aqui bloqueios no colo ou no reto. Aí tem fissura anal, obstrução intestinal, câncer de colo, estreitamento do colo, tumores na região abdominal que pressionam o colo, câncer retal e o retocélio. É isso, doutora? Isso, retocélio. Bom, é importante fazer uma subdivisão, né, da constipação intestinal. A grande causa da constipação intestinal é o que a gente chama de constipação funcional, que graças a Deus é o maior número de pacientes, chega a 80% desses pacientes, que na verdade está ligado mais à pouca ingestão de fibras e de líquidos, um erro, na verdade, no estilo de vida e principalmente na questão alimentar. 80% envolvem esses pacientes, né, a constipação funcional ou primária.
Os outros 20%, na verdade, é que vêm essas doenças. Algumas são devidas ou a problemas anais, né? A pessoa não exterioriza essas fezes devido a algum problema, ou de obstrução, no caso de um câncer de reto, um câncer de colo, uma retocele, algum estreitamento, né? Ou então por doenças que causam dores na hora de eliminação, como a fissura anal, que é uma ferida na região da margem anal. Então, você tem essa divisão, ou problemas do próprio intestino, ou a constipação funcional, ou então alguma doença que causa essa dificuldade de eliminar as fezes. Agora, no caso dessa fissura, doutora, ela acontece devido ao ressecamento das fezes? Não, tem 2 tipos de fissura, né, que é também um outro parâmetro. Porque é importante também a gente salientar que a constipação, ela é, na verdade, um sintoma. Ela não é uma doença, ela é um sintoma de outras doenças, né? Por exemplo, o câncer de intestino, que é o câncer de colo. Ele vai dar uma constipação porque ele está fazendo uma obstrução naquele tubo que é o aparelho digestivo. Então, você vai ter uma constipação, que é um sintoma devido àquela primeira doença. Por isso, a importância de você ir ao especialista, para poder você diferenciar se o que você tem é algo funcional, é algo primário, ou você tem alguma associação com outra doença. Isso é super importante. A fissura, você tem a fissura traumática, que foi, na verdade, foram fezes muito ressecadas, que machucaram a região anal, e isso vai virando um processo crônico. Mas há também as fissuras primárias, que não foram devido a processos traumáticos, né? Que é uma doença própria ali da região anal, causada por hipertonia do músculo, na verdade, uma supercontração muscular. Então, é um sintoma bem amplo. O mais importante é o paciente procurar o médico, com certeza, para fazer um diagnóstico entender exato. essas causas, Isso. né? É até tratar essas causas. Exatamente. A nossa produção, inclusive, doutora, encontrou a ligação dessa obstrução, no caso da constipação, com problemas também neurológicos. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 3, que fala sobre a relação da constipação com essas doenças. A gente tem a neuropatia autômica, esclerose múltipla, doença de Parkinson, lesão medular e o AVC, que na verdade passou para AVE agora, né? O que a gente pode falar dessas causas aqui, doutora? Bom, o grande problema das doenças neurológicas, né, como a gente sabe, os nervos, eles levam a quê? A movimentação, né, muscular. O intestino, ele é um conjunto de músculos e para isso eles precisam de movimentos, né, e para isso precisa de um estímulo nervoso. A grande maioria dos pacientes neuropatas são pacientes acamados e eles têm algum tipo de déficit nisso. Então, essa falta dessa inervação pode levar a alterações na motilidade, no movimento intestinal. Pessoas que fazem uso de medicamentos para certos tipos de doenças neuropatas também, neurológicas, essas pessoas podem ter a prisão de ventre relacionado como efeito colateral daquela droga, daquele medicamento. Pacientes neurológicos também são pacientes muito acamados, são pacientes, na grande maioria, idosos, né, na idade já, na senilidade, e esses pacientes com certeza vão ter uma constipação. Importante falar, não sei se nós vamos tocar nesse ponto, mas os idosos, a grande maioria, a partir de 55 a 60 anos, já começa a ter um movimento intestinal que fisiologicamente, naturalmente, vai ficar mais constipado. Como nós estávamos falando, inclusive, com a nossa nutricionista especialista, que vai falar para a gente daqui a pouquinho, a respeito disso, que tudo vai envelhecendo, a pele, a visão, o funcionamento de todas as nossas funções, né? Inclusive, vai ficando mais lento também essa questão da digestão, da absorção de nutrientes e da saída também desse bolo fecal, né, doutora? Verdade. Então é normal. Muito normal. Com determinado. O que não é normal, que isso tem que ser um alerta à população, é de repente você vai todos os dias ao banheiro, você não tem qualquer tipo de problema e de repente você começa a passar 5, 7, 10 dias sem ir ao banheiro. Já é um sinal de alerta. Agora, com o passar do tempo e da idade, certamente essa prisão de ventre vai acontecer. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 5, que fala sobre algumas condições hormonais que podem influenciar nessa questão da evacuação e a gente não ter realmente a ida ao banheiro todos os dias. Aqui está, na verdade, falando sobre os problemas musculares, que inclusive a gente já até ligou com aquelas doenças neurológicas, incapacidade para relaxar os músculos pélvicos e permitir a evacuação. Músculos pélvicos não coordenam o relaxamento e contração corretamente. E a mesma coisa que pode acontecer são músculos enfraquecidos, né, doutora? Exatamente. A questão muscular,
Envolve aí também a questão da gestação múltipla, principalmente quando a mulher já teve vários partos normais, né? O parto normal, por si só, ele é uma causa de enfraquecimento do assoalho pélvico, né? Principalmente se houve uma laceração, algum problema assim, você vai ter uma fragilidade daquele assoalho pélvico, né? A idade, com o passar da idade, como você mesma falou, a paciente ela vai ter uma fragilidade daquele assoalho. A musculatura pélvica ela é super importante, aquela contração para você realizar essa eliminação do bolo fecal. Então, essa fragilidade, pessoas também da pele branca, também que tem um menor assoalho pélvico, né, mais fino, mais delicado, isso também vai interferir. E alguns neuropatas também têm essa fragilidade nesse assoalho. Isso com certeza vai ser um distúrbio na eliminação, que a gente chama de distúrbio de saída por fragilidade do assoalho pélvico. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 6, que vai mostrar para a gente outras condições que influenciam e muito. Aqui está falando sobre a ingestão de água e fibras inadequadas. Eu acho que é uma das principais causas, né, doutora? Com certeza, isso daí é o principal. Graças a Deus é o que mais a gente vê no consultório, né? Como eu já falei no início, é a constipação chamada constipação primária ou funcional. O erro alimentar. Nós aqui na nossa região, eu como amazonense também, né, que conhecemos a farinha, que é na verdade um grande problema. A questão cultural de você iniciar muito precocemente o uso da farinha e também a baixa ingestão de fibras, principalmente verduras, frutas, os cereais, como a doutora provavelmente vai falar, que é super importante, e a baixa ingesta de líquido. Aqui o nosso clima é muito quente, a gente desidrata, perde muito líquido facilmente, então é importante essa ingestão tanto de fibra quanto de água. Importante também frisar que você não pode ingerir muita fibra e esquecer do líquido, senão você vai fazer um efeito contrário, na verdade. Né? Sim. Agora o nosso segundo tópico fala sobre interrupção da dieta regular ou de rotina. Isso acontece com o nosso terceiro tópico nessa questão de viajar, das férias, a gente acaba relaxando, Com né? certeza. Há também, por incrível que pareça, a questão psicológica. Tem pacientes que não conseguem ir ao banheiro em outro lugar. Sai de casa, tem uma grande dificuldade, né? E quando você viaja, você tem uma constipação, que na verdade é um fator psicológico, mas que influencia, certamente. O fato de você viajar, você também sai da sua rotina. Você começa a comer coisas que na verdade não são tão saudáveis quanto deveria. Diminui a quantidade de exercício, que também é importantíssimo para estimular o intestino. Você tem que fazer alguma atividade física. O sedentarismo é muito ruim para ressecamento das fezes, né? Então, você quando viaja, você sai dessa rotina e com certeza você pode ter uma constipação. Agora, no caso dessa viagem, da mudança de ambiente, por exemplo, o que a gente pode fazer, doutora? Bom, na verdade, o que é mais utilizado, ou você faz uso de algum tipo de medicamento, né, que hoje no mercado nós temos algumas formulações à base de fibra que são naturais, que não levam a vício, porque hoje nós temos o mercado da indústria farmacêutica fala muito a respeito de determinados remédios que, na verdade, ao invés de melhorar, eles levam a várias consequências. Então, é sempre importante procurar um médico. Mas há hoje a possibilidade de você viajar, levar alguma fibra, você leva essa medicação que, na verdade, é natural, e você procura, né, estimular o intestino de outras formas, tomando mais líquido, vai à praia, vai desidratar mais, né, o sol com ressecamento, e você procura melhorar. Né? Bom, doutora, esses próximos tópicos aqui a gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Nós vamos dar uma breve pausa aqui no nosso bate-papo e esse é um momento bem propício para você de casa, telespectador, que eu tenho certeza que você deve estar se vendo em algumas situações. O que fazer? Qual o tratamento? Quem procurar ajuda? Como deve ser a dieta de uma pessoa que sofre de prisão de ventre? Isso a gente vai saber daqui a pouquinho. Envie sua pergunta e questionamento para a nossa produção. Anota aí. 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.